A terça-feira amanheceu azul em muitas partes do Brasil, isso porque a cor é símbolo do autismo. E hoje, 2 de abril, é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O transtorno afeta a comunicação, a socialização e a imaginação do ser humano. Para falar mais sobre esse assunto, estão conosco no estúdio o coordenador da Escola Municipal de Autistas e um representante da Associação Amigos das Crianças Autistas de Passo Fundo. Fernando e Paulo, sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço. Obrigado. Obrigado. Começar conversando com o Fernando, que tem um exemplo em casa, o teu pequeno está com 8 anos. Sim. Como é que é essa realidade com uma criança autista? Bom, ele se chama Dudu, Eduardo, né? E nós temos a Laura, que é 2 anos mais velha, 10 anos. E desde o primeiro ano do Eduardo nós observamos uma diferença. Que diferenças são essas, Fernando? Ele começou a apresentar um retardo. Ele não teve uma evolução no primeiro ano de vida como apresentou a Laura. Ele se locomovia rolando no chão, ele demorou mais para falar sílabas, ele tinha uma dificuldade de olhar nos olhos, e nós então observamos que era diferente. Chamou atenção. Chamou atenção. O caso do Eduardo é um pouco diferente do usual para o autismo, porque ele também tinha uma malformação, ele sofreu 2 neurocirurgias, e o diagnóstico de autismo mesmo foi firmado entre o 3º e o 4º ano. Demorou um pouco. Nós sabemos que hoje as crianças podem ser diagnosticadas mais precocemente. E isso é bastante favorável até para o tratamento, né? Eu acho que é importante falar sobre isso num dia como hoje, que lembra tanto essa questão da conscientização, porque não deve ser um diagnóstico muito fácil, porque a criança é perfeitamente normal, né? Ela apresenta algumas deficiências na comunicação. Como é que a gente consegue detectar, Paulo? É que, na verdade, esse diagnóstico é multidisciplinar, né? Então, é uma equipe toda, não só médica, mas todos envolvidos na área da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e toda na parte da observação. Então, como falaste, Fernando, até os 3 anos é possível diagnosticar. De que forma? Quais são os sinais? A criança, ela se comporta como surda, não dá atenção, ela pega os objetos usuais, objetos de brinquedo, ao invés de brincar com o carrinho rolando, fazendo sons imaginativos do carrinho, não, ela brinca de uma forma diferente. Não tem aproximação, a aproximação é pobre com relação aos pais, a questão afetuosa, então todos esses sinais vai caracterizando, se faz de surda, né, rola, às vezes alguns se autoagridem, então são vários comportamentos. Hoje nós não temos o autista, por isso que é o espectro, são os autistas, são vários, né? Então, mas normalmente os comportamentos são algum desses, né? Existem mais sintomas. Fernando, que dica você deixa para os pais que talvez tenham uma criança autista em casa e não saibam como lidar com essa situação? Eu acho que tem que ter primeiro um conhecimento mínimo das manifestações, como já tem sido falado, dificuldade de sociabilização, de relacionamento com outras crianças, com os próprios pais, com familiares, enfim. A dificuldade da comunicação verbal, que é bem presente, né, na maioria dos autistas, e os maneirismos, que o autista, no seu dia a dia, ele repete atitudes dentro de casa, onde ele vai. Ele precisa de uma disciplina, de uma rotina. Eu acho que tem que se atentar a isso e procurar o profissional, o médico, o neurologista, o pediatra, dependendo da idade da criança, um pedagogo. Existem profissionais à disposição e sem medo de enfrentar esse diagnóstico. Acho que é mais uma questão de saber conviver também com o autista, né? Entender, respeitar o momento dele, né? Existe sempre um trauma no momento em que o pai sabe do diagnóstico. Ele leva um tempo para aceitar isso, porque ele sabe que o autismo é uma situação para o resto da vida, né? E isso tem que ser aceitado não só pelo familiar, mas como também pela sociedade, né? O preconceito que existe, enfim. Preconceito zero, né? Porque são seres, são crianças tão especiais porque carregam em si, né, toda essa essência e são guerreiros também. Nós procuramos desfrutar do que tem de positivo dentro do autismo. O Eduardo é super afetuoso. Dizem que são muito afetuosos. É uma pessoa que vai ficar praticamente sempre conosco, nos acompanhando. Então a gente tem que olhar o lado bom da situação. E estimular as outras pessoas, as comunidades e ajudar também as famílias, enfim. Que bonita, e a palavra de um pai, né, de um autista, que também é representante da Associação dos Amigos da Criança Autista. Tem uma programação especial nessa semana agora com relação ao autismo? Bom, hoje é o Dia Mundial do Autismo e essa semana, a partir de ontem, nós tivemos uma sessão solene pela vereadora Cláudia Furlaneto, também junto com o vereador Patucci, Márcio Patucci. Sessão solene às 18 horas, foi ontem. Hoje nós temos uma mateada e vamos distribuir alguns folders, né, para informarmos toda a comunidade, né, de Todos Passo estão Fundo. convidados? Isso, todos estão convidados. Nós estaremos, né, a princípio, na Praça Tamandaré.
Então, também com camisetas, vendas de camisetas, os pais, os professores e os alunos estarão todos envolvidos. Se caso chova, nós vamos buscar alguns dos shoppings, né? Mas Então, enfim, a programação segue até sábado. Isso, até sábado. Amanhã, na parte da tarde, nós temos a Missa da Saúde na Catedral. Na quinta-feira, nós teremos também um trabalho onde nós faremos um piquenique na UPF. Na sexta-feira, um chá e uma palestra, e onde terá uma narrativa sobre os casos, né, dos pais. E na sexta-feira, vamos visitar um terreno que nós ganhamos da Prefeitura na Coab. Ok. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns por esse bonito trabalho.